E aí, Thalita, tá nas ordens? Thalita? Tá passando mal. Tá passando mal? Deus abençoe, tá? Nossa aluna virtual. Gente, abre aí Apocalipse 8. Vamos lá. Detonar. Apocalipse 8. Gosto desse versículo, a turma acha que vai ter mulher lá no céu. Não vai ter mulher no céu. Não, nenhum. Não, aqui, ó. Apocalipse 8. Aí, ó. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por meia hora. Nossa. Muito bom. Gente, segura aí Apocalipse 8. Vamos lá para Isaías 13. Olha que legal lá em Isaías 13. Isaías 13. O Facebook não deixa mais fazer lá. É verdade. Nós estamos estudando aqui sobre Apocalipse. O que é Apocalipse? É a doutrina das últimas coisas, é o estudo das últimas coisas. Na verdade, Apocalipse não trata só das últimas coisas. A gente entende só o que vai acontecer. Não, Apocalipse a gente encontra de Gênesis até o próprio Apocalipse ali registrado. Nós vemos queda de Satanás, nós vemos a ascensão da igreja, nós vemos o sacrifício de Cristo, nós vemos a vitória da igreja. E nós podemos ver o Apocalipse como camadas. É claro que nós temos ali, vamos dizer, a abertura dos 7 selos, a abertura dos 7 selos. Nós temos aqui 7 selos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui vamos dizer que é o 7º selo. No 7º selo começa as trombetas. Aí vem a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, e aí vamos dizer que isso aqui é a 7ª trombeta. Quando nós estamos na 7ª trombeta, aí começa os 7 cálices. E aí isso daqui não para, é uma constância. Isso quer dizer que o último selo ele aborda tudo isso daqui. A 7ª trombeta aborda tudo isso aqui. Entendeu que legal? É? E aí nós temos esse reflexo aí. Apocalipse é a doutrina das últimas coisas. Mostra no seu termo mais o que vai acontecer. Muito embora, eu já falei que nós encontramos Gênesis, nós encontramos ali a história da igreja ali praticamente inserida dentro de Apocalipse. Ok? Você pega as próprias cartas as próprias advertências de Jesus à igreja, quando você tem lá as 7 cartas às 7 igrejas, né, você vê que é uma situação que pode estar relacionada a uma igreja do passado, como pode estar relacionada a uma igreja do presente. Ok? Seja bem-vinda, Pamela. Abre lá Isaías 13, vamos ler rapidamente aqui, olha. Estamos falando de Apocalipse. Isaías escreveu isso aqui antes de Cristo, hein? Olha lá. Sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Alçai o estandarte sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos tiranos. Versículo 3. Isaías 13, versículo 3. Eu dei ordem aos meus consagrados e chamei os meus valentes para executarem a minha, o quê? Ira. Gente, o que a palavra de Deus fala sobre a ira de Deus? É uma coisa assim impressionante. Nós entendemos que nós estamos debaixo da graça. Mas você já viu aquela situação quando seu pai fala, olha, a hora de chegar em casa eu vou te pegar. A hora de chegar em casa, se você não parar agora, cara, já viu aquela advertência assim, ó? Se você não parar agora, a hora que chegar em casa, você vai ver, você já viu isso aí? Aí o que acontece? Você para, não para? Para por quê? Porque senão a coisa vai pegar feio. Então, ou seja, a ira de Deus, ela tem essa conotação, ela tem como uma advertência, mas ela tem como uma realidade. Ela é uma manifestação de Deus na sua atuação. Deus já derramou sua ira em vários momentos, no dilúvio, por exemplo.
Não aconteceu um dilúvio, por quê? Porque Deus, de repente, a paciência de Deus se esgotou ali. Chegou no limite, o negócio chegou, a hora que transborda, Deus mata todo mundo. Sodoma e Gomorra, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Chegou uma hora lá, Deus não aguentou, entre aspas, não aguentou, certo? Nós não vamos limitar Deus, mas Deus falou, agora não vai mais. Matar todo mundo, matou todo mundo. E com Jonas e Nínive, Deus falou, ó, não aguento mais essa cidade. Jonas, vai lá e fala que eu vou matar todo mundo. Vocês lembram dessa história? Jonas, que entrou na parede. E aí o que aconteceu? Jonas foi lá e falou, ó, Deus vai matar todo mundo aqui. Deus está irado com vocês, Deus perdeu a paciência de vocês aqui, outra aí vai pegar feio. E aí o que aconteceu com Nínive? Eles o quê? Vocês não leram o livro de Jonas não? Curtinho nada, o que aconteceu? Se arrependeram. Até os bois tiveram que jejuar. O rei botou todo mundo para jejuar. O rei ouviu uma cidade grande, todo mundo jejuou e orou aquilo ali. E Deus pegou e se arrependeu, entre aspas, não se arrependeu da igual a gente se arrepende. Se arrependeu e não destruiu Nínive por conta da posição. Então a ira de Deus ela é uma advertência. E nós temos que entender a ira de Deus como algo muito forte. Primeiro Pedro fala que a longanimidade de Deus operou nos dias de Noé. Quando Noé recebeu a advertência para construir a arca, ele tinha 500 anos. Quando o dilúvio veio, ele tinha 600 anos. Quanto tempo Noé construiu a arca? Agora, imagina aquela geração que nunca viu um barco tão grande e tem um doido lá construindo um barco gigantesco em terra firme. Todo mundo que passava, aquilo ali, durante 100 anos, gente, aquilo se tornou notório a todos os povos. E todo mundo perguntava, ô doido, para que você está construindo esse barco aí enorme desse tamanho? É porque Deus está irado com todo mundo, Deus já não aguenta mais vocês, Deus vai destruir todo mundo. Ah, que isso, conversa, ó. Você é doido. E aí, ó, isso aí não foi um dia, não foi 2 dias, não foi uma semana, não foi um mês, não foi um ano, não foi 10 anos, não foi 20 anos, foram 100 anos. Noé advertindo o povo que havia de destruir. E o que o povo fez? Não deu bola para Noé, não deu bola para a advertência de Noé. E aí, como Jesus mesmo fala que o dia do Senhor vai ser como nos dias de Noé, que as pessoas casavam, se davam em casamento, estavam cuidando da sua vida, até que Noé entrou na arca e não o perceberam. As pessoas não perceberam. Jesus fala que eles não perceberam que Noé entrou na arca. A bicharada entrou tudo na arca, as pessoas não viram. Noé entrou na arca, as pessoas não viram. E aí, a hora que Noé entrou na arca com a sua família, a Bíblia fala que Deus, foi Deus, não foi Noé. Noé não tinha uma porta lá, vamos fechar aqui a porta, todo mundo ajuda aqui para fechar a porta. Não. A Bíblia fala que Deus fechou a arca. E a hora que Deus fechou a arca, ninguém mais pôde entrar. Aí a ira de Deus se manifestou. Pau caiu chuva aqui. E matou todo mundo. Matou todo mundo. Então, durante 100 anos, Noé pregou. O que nós estamos fazendo hoje sobre a face da terra? Nós não estamos falando de Jesus para as pessoas? E as pessoas estão fazendo o quê? Estão rejeitando. Mas nós estamos falando. Só que nós estamos já dentro da arca, gente, ó, nós estamos dentro da arca, a arca é a igreja. Uma hora a porta vai fechar, e quem está de fora não vai mais poder entrar, nunca mais. E aí vai estar sujeito ao quê? O que vai acontecer? Você gosta muito? Aí, o quê? Fala aí. Fala mais. Isso, né? Deus odeia o pecador, né? Ou seja, é um pregador do ódio de Deus. Aí, e o que vai acontecer? A ira de Deus vai se manifestar de uma forma clara, de uma forma evidente. E sabe o que vai acontecer? Os homens ainda, debaixo da ira, eles ainda não vão se arrepender e ainda vão blasfemar de Deus. Nós vamos ver isso em Apocalipse. Então, ou seja, esse cenário da ira de Deus, ele é um cenário de advertência. Jesus vai voltar. E as pessoas estão brincando. Jesus vai voltar e as pessoas estão
se acomodando, estão preocupados com que roupa que eu vou, com que eu vou fazer e tal. Jesus está voltando. E não estão preocupados com o principal problema dela, que é a sua identidade com Deus, a sua santidade, o seu posicionamento com Deus. Estão cuidando das coisas do mundo, estão preocupados consigo mesmo, com eu. Dentro da igreja, a gente mesmo. Não quero nem falar dentro da igreja, né? Ou seja, nós estamos dentro da igreja pregando o evangelho, e as pessoas dentro da igreja estão atrás do evangelho da solução, querem a solução. Campanha de 7 quinta-feira, nota. Por quê? Porque as pessoas, a maioria quer o quê? Solução. Agora, por que não vem aqui aprender? Maldição é de Deus ou do diabo? Já falei isso aqui. Hã? É de quem? Deus. Uma pessoa que está debaixo de maldição. As pessoas rotulam, o cara está amaldiçoado. É coisa do diabo. Não, às vezes é coisa de Deus. Mas Deus pode usar o diabo para disciplinar aquela pessoa. Maldição é para o ímpio ou é para o crente? Os dois. Agora, quando você pega lá Deuteronômio 28, Deus está falando com quem? Com quem? Os ímpios não. Está falando com o povo de Israel, o povo eleito dele. Está falando, olha, se vocês obedecerem, olha, bênção vai chegar. 14 versículos falando de bênção. Agora, se vocês desobedecerem, o pau vai comer. Vocês fiquem espertos, porque se vocês desobedecerem, rapaz, ele vai ficar feio. E aí Deus fala 54 versículos da surra que ele vai dar no povo se eles desobedecerem. Maldito será no campo, maldito será, maldito. Se vocês desobedecerem, ó, tá. Para que serve essa maldição? Em primeiro lugar, para quê? Não, antes. Em primeiro lugar, serve para quê? Ó, a hora que chegar em casa eu vou te pegar. Para quê? A advertência. Em primeiro lugar, a maldição, os alertas que estão sendo dados na palavra de Deus são para o quê? Fala comigo, para quê? Advertência. Ó, se você não fizer direito, só chegar em casa, vou pegar, dar uma surra. Isso é o quê? Uma advertência, concorda? Aí você faz direito, certo? Porque você não quer levar a surra, e também por uma motivação correta, porque você quer também consertar a sua vida de uma forma correta. Porque tem gente que só não faz o errado para não levar a surra, tem outros que não faz o errado porque quer aprender, quer fazer as coisas certas. Então, ou seja, em primeiro lugar é com advertência. Não funcionou a advertência, o que acontece? Aí vem o quê? Disciplina, fala comigo aí. 1, 2, 3? Disciplina. Certo? E aí, se não adiantou, aí é para matar mesmo. Aí tem a decreto lá que vai morrer. Morre mesmo. Ok? Então vamos lá, continuando lá, ó. Desculpa, e os caras, Paulo fala que entregou a Satanás lá? Que entregou para Satanás, para a destruição do corpo, para que o espírito seja salvo, né? Ou seja, é uma disciplina. Alguns entendem que aquela turma lá ainda foi salva, outros entendem que foi para a perdição. Mas esse é um texto de difícil compreensão. Tem textos na Bíblia que a turma tenta escorregar dele, porque são textos que você não consegue encontrar outros paralelos para explicar ele. Mas Paulo fala aqui, ó, que ele, por que vocês ainda mantêm essa turma aí? Esse cara aí que parece que teve relação sexual com a mulher do pai dele, né? Parece que é um negócio desse. Eu com vocês aí, entrega ele para Satanás, para a destruição do corpo, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. É que também tem esse aqui em 1 Timóteo, que Paulo fala assim, ele fala para Timóteo, depois ele fala do 20, e entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Pois é, olha só. Paulo entregou para Satanás para que aprendam a não blasfemar. Gente, tem coisas na Bíblia que você olha uns trem desse aí, ó. A única coisa que eu consigo enxergar é uma palavrinha assim, ó. Fica esperto. É que ele fala no versículo anterior, Fica esperto. que ele fala que alguns abandonaram o ponto de conservar a fé, alguns com consciência naufragaram na fé. Naufragaram na fé. Ou seja, pessoas que estavam caminhando. E vamos pensar aqui, vocês já viram adolescente que naufragou na fé? Vamos falar só que novinho, mas já naufragou na fé.
Não tem aí alguns aí, a turma mais antiga aí do Glória Jeans? Não é verdade? Não tem uns que estão no mundão? Não tem meninas que viraram lésbicas? Não tem? Não tem? Pode falar sim ou não? Tem. Tem guri aí que virou gay? Não tem? Estavam no nosso meio. Não é verdade? E onde o que a palavra de Deus fez na vida deles? Trouxe em primeiro lugar um entendimento, mas da parte deles houve uma rejeição ao verdadeiro caminho, a verdade e a vida. Ele só fez de condenação. E aí, agora o que aguarda isso? Não sei, vou deixar Deus cuidar dessa parte aí. Vamos lá, 13:4. Já se ouve sobre os montes o rumor como de muito povo, clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos exércitos passa a revista às tropas de guerra. Já vem de um país remoto desde a extremidade do céu. O Senhor e os instrumentos da sua o quê? Indignação. Deus indignado. Gente, ó. Quem já ficou indignado com alguma coisa? Todo um negócio assim, indignado. Deus dessa forma. Os instrumentos da sua indignação para o quê? Para o quê? Quem está acompanhando aí? Isaías 13. Vamos lá, gente. 5. Para que a indignação de Deus vai fazer o quê? O que a sua versão fala? Para destruírem a Babilônia inteira. Destruir a Babilônia inteira. Na minha versão fala destruir a terra. A Babilônia é o mundo. É um paralelo do mundo. Ok? 6. Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso como o quê? Não, Jesus é paz. Deus é paz. Ele falou, eu não vim trazer paz, vim trazer espada, porque a partir de agora estarão dois divididos dentro de uma mesma casa. Gente, ser crente é ser radical, é romper os laços do diabo, romper com o crente. Não é fácil. Tem que ter coragem. Vocês, para estarem aqui, tem que ter coragem. Gente, tem 80 nomes ali na lista. Quantos nós estamos aqui, ó? Cadê o restante dos 60? Está entendendo? É forte o negócio. 7. Pelo que todos os braços se tornaram frouxos e o coração de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão de dores reais, e terão contorções como a mulher que está para dar à luz. Olharão atônitos uns para os outros, o seu rosto se tornará rosto flamejante. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir o quê? Rapaz, pau. Quando coloca a Babilônia, a gente pode considerar todo o mundo. A Babilônia é o mundo e tudo mais. Vamos lá, não vamos ler até o final, para vocês lerem aí, para vocês verem que o trem é nessa toada aqui que o Isaías vai profetizando sobre o final. Praticamente você vê ali um apocalipse em miniatura, nesse Isaías 13. Vamos lá, Apocalipse 8. Onde as mulheradas vai ficar em silêncio meia hora, eu quero estar lá. Vou lá. Gente, vamos lá. Brinca aqui, mas é sério. Vamos lá. Lembra que eu falei, a hora que abriu o 7º selo, ó, a primeira coisa que aconteceu lá no Apocalipse foi a abertura dos selos, certo? Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, lembra lá de João, o livrinho? Vocês lembram aí, quem faltou nas aulas anteriores? João foi arrebatado lá, Jesus mostrando as coisas que vão acontecer. João viu um livro com 7 selos selados por dentro e por fora. Aí ele chorava porque não tinha ninguém para abrir o selo. Aí chegou um dos que estava lá, falou assim, olha, não chores, porque o leão da tribo de Judá, ele vai abrir os selos. Aí João vira e o que ele vê? Olha que forte. O leão da tribo de Judá venceu. E aí João vira, o que ele vê? Um cordeiro como tendo sido morto. Aí, repete. Quem é o leão? Quem é o cordeiro? Jesus. Não chores. Ele
vai abrir o selo. O cordeiro, não foi o leão, na figura do leão, o cordeiro pegou o livro e abriu os selos. E aí foi abrindo os selos, aí saíram os 4 cavaleiros lá, lembra dos 4 cavaleiros? Certo? E agora ele está abrindo o 7º selo. Então, ou seja, já os cavaleiros do Apocalipse saíram, já saíram umas praguinhas lá e tal, para arrebentar com a terra e tudo mais. Já viu os santos lá debaixo do altar, lembra lá com vestiduras brancas e tudo mais. Beleza. Aí já vira essa questão. Então, ou seja, no céu está acontecendo aquele filme extraordinário. E de repente, o que acontece? Quando ele abre o 7º selo, João já está lá. O que vai acontecer? João não sabia o que ia acontecer, João está lá. Aí abre o 7º selo e o que acontece? Silêncio. Meia hora de silêncio. Vou ficar aliviado. Mas pensa meia hora de silêncio. Você está lá numa expectativa. E meia hora de silêncio. É uma parada geral, né? Gente, é uma parada geral. Parou tudo. Parou geral. E ali aquele ambiente todo em silêncio. Sem movimento. A Bíblia fala que não houve nada, não se vê nenhum movimento nesse tempo. Não é forte esse negócio? Não é legal? Não é interessante? Dá um sensacionalismo aqui terrível, né? E aí passou essa meia hora, aí João fala, então viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Pensa lá, aí de repente aparece um anjo, outro anjo, 7 anjos, e eles pegam aquelas trombetas, se posicionam. Se você vê alguém com uma trombeta e posicionando, o que você acha que vai acontecer? Vai tocar. Então, se abrir o selo e já aconteceu um monte de coisa, imagine na hora que a trombeta sobe. Eu até ia comprar uma trombeta para tocar aqui, esqueci. Eu fui tanto hoje. Veio outro anjo, agora ó, o 8º anjo, ó. Gente, vai imaginando aqui a cena, ó, os 7 anjos lá no céu com as trombetas já na mão. João tá lá, só de olho nos negócios e anotando tudo, certo? Aí aparece um outro anjo, ficou de pé junto ao altar. Ficou de pé junto aonde? O que o altar fala? O altar é o quê? O altar é o quê? O local que acontece o quê? Sacrifícios. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro. Você sabe o que é incensário? Os caras punham os carvãozinhos, punham um pozinho lá e saía uma fumaça lá. A igreja católica até hoje tem, às vezes os coroinhas ficam lá balançando, defumando a turma lá e tal. Hoje não tem essa prática aí não, mas eles ficam lá e aí fica trem, com aquele cheiro lá de incenso. Mas nós não temos essa prática e não há nenhuma orientação na palavra de Deus para ficar com isso. Mas, olha só, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com o quê? Com as orações de quem? A sua oração vai estar aqui. A sua oração está aqui. Olha você aqui. Sabe aquela oração sincera? Não é aquela oração, Senhor abençoe esse dia, em nome de Jesus, amém. Não é essa oração. Mas você já fez aquela oração que você realmente colocou a sua vida diante de Deus porque você precisava. Essa oração está aqui, ó. Você já esteve numa situação difícil e você orou, Senhor, eu não estou dando conta dessa situação. Quem já esteve aqui numa situação dessa? Difícil. Essa oração que você fez, ela está aqui. Agora, olha que legal, presta atenção no que vai acontecer. Ó. Com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha onde? Diante do trono. Lá no tabernáculo de Moisés, o que ficava na frente do lugar santo dos santos? Bem na porta, antes da arca.
Você tinha de um lado a mesa com os pães da proposição, do outro lado você tinha o candelabro com as 7 velas, e na frente, antes de você entrar no lugar santo dos santos, onde estava a arca da aliança, ficava o quê? O incensário. O incenso, que representa as orações dos santos, as nossas orações, elas ficavam na frente. Ou seja, isso quer dizer que as nossas orações, elas estão diante de Deus. Elas estão diante de Deus. Deus não está em silêncio. Deus não está em silêncio com as suas orações. Da mesma forma que certas situações estão nos afligindo, isso não está sendo desconsiderado diante de Deus. E eu provo pela palavra. Olha aqui o que vai acontecer. Ó. Vê aquele céu celestial lá. O anjo com o incenso, coração, muito incenso, chegando na presença de Deus. Agora olha lá o versículo 4. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Fala aí, com as minhas orações. Fala aí. Você está aqui, suas orações estão aqui. Agora, 5. Olha o que vai acontecer agora. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Gente, eu vejo essa cena aqui. O anjo está lá com o incensário, de repente ele vai lá no altar, pega as brasas, coloca, pau! E é trovão sobre a terra. Gente, é como se as nossas orações criassem uma indignação, provocasse algo extraordinário, e aquilo se derrama sobre a terra, onde nós estamos sendo afligidos. Nós estamos em sofrimento. Nós estamos aqui em sofrimento. Tem alguém aqui que não está sofrendo por alguma coisa? Se você não está sofrendo por alguma coisa, gente, fique esperto, que tem alguma coisa errada, você está passando despercebido, e você está totalmente negligente ao que está acontecendo à sua volta. Porque no mínimo você tinha que estar chorando com os que choram, e aqui dentro tem gente que está chorando. Então, se você não está no mínimo chorando com os que choram, e só se alegrando com quem a turma que está alegre, cuidado, porque é para a gente chorar com os que choram e para se alegrar com os que se alegram. E se você só na turminha da alegria, tem alguma coisa errada com essa turminha, porque eles não estão percebendo que tem uma turminha que não está alegre. E nós, como igreja, nós temos que estar, no mínimo, nos importando com essa situação. Não é forte isso aí? É sério? Então, ou seja, há uma resposta de Deus a essa situação. E houve trovões, vozes, relâmpagos e o que? Terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Todos eles. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores, e também com toda a erva verde, caindo fogo do céu, como se um vulcão explodisse e começasse a cair pedras flamejantes ali ao todo redor. Já pensou cair pedras de fogo? Se começar a cair pedra de fogo aqui, esse teto aqui não entra não. O trem vai ficar complicado. E ainda vai pegar fogo. Imagina o que vai acontecer aqui na terra. Aí o segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue, e morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. Vocês conseguem perceber que esses sinais aqui, eles são praticamente explicados naturalmente? Se um vulcão grandioso explodir, vai cair pedra até no Brasil aqui. Vamos dizer que um vulcão de 100 km quadrados aí explode lá no meio do mar, vai chover pedra para tudo quanto é lado. E aí os cientistas vão explicar que ou uma chuva de meteoros. Já pensou uma chuva de meteoros
entra na nossa atmosfera e começa a cair. Uma vez eu morri por causa de um meteoro, você sabia? Quase fui atropelado por um meteoro. Verdade. Eu era pequenininho, lá em São Paulo. Estava pescando numa lagoa pequena. Sério, gente, quase morri, tá certo. Vocês não me conhecem aí, ó. Morreu de quê? Um meteoro, certo? Sério. Aí estava eu, meu irmão agachado e meu pai aqui. E assim, pescando. E atrás de nós era um campo de futebol, que era um clube. E era um laguinho pequeno e tudo mais, né? Um clube chamado Clube da Penha. Lá em São Paulo, no bairro da Penha. E eu tô lá aqui, pegando um lambarizinho lá e tal, de repente fez assim, ó. Desse jeito. Certo? Desse jeito. Tentava assim. Mas um treino doido. Nós não entendemos aquilo lá, olhando para trás, não tinha ninguém, não tinha nada. Não tinha nada. Nada. Só pode ser o quê? Ou um tiro de canhão que der em algum lugar, ou a hipótese é um meteoro. E passou pertinho aqui, ó. Se fosse meio metro para cá, tinha perto, igual como é que é aquele que volta do futuro lá, do Schwarzenegger lá, que chama? Exterminador do Futuro, lembra que ele dá um tiro de bazuca do cara lá, parece a cabeça dele, ele ia ficar daquele jeito com a cabeça e para um lado e para o outro lado. Então, ou seja, o meteoro ele pode invadir a Terra, pode causar danos, como tem causado danos, certo? Agora você imagina uma chuva de meteoros, isso aqui não dá para explicar, uma chuva de meteoros? Não dá para explicar. O outro, não dá para entender aí um cometa? Vamos dizer um cometa aí com 100 km de diâmetro cai no mar ali, isso aqui pode acontecer isso daqui. Tanto é que existe uma preocupação da NASA e de outros centros de astronomia aí em estar policiando o universo, porque isso aqui é um dos grandes medos que os cientistas têm. A gente não está nem aí, que a gente acha que nunca vai cair nada aqui na Terra, né? Mas os cientistas aí que ficam olhando para o espaço, eles sabem que nós já corremos alguns riscos aí. De vez em quando você vê um meteoro que passou perto da Terra. Perto da Terra. Tanto é que a extinção dos dinossauros, os cientistas alegam que foi um meteoro que caiu na Terra. E aquele meteoro caiu e foi igual um tsunami. Varreu os dinossauros da face da Terra. O terceiro anjo tocou, caiu o chutado. E aí o 9, morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu no céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em Absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Mais um meteoro aqui, ó, caindo aqui. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então, gente, também isso daqui é possível, por exemplo, igual quando a gente passa nas queimadas aqui, não fica tudo escuro, a gente não vê o sol, não vê nada, né? Agora imagina quando estoura um vulcão lá nessas regiões lá. Lembra que já estourou os vulcões, que até os aeroportos tiveram que parar de funcionar? Por quê? Porque fica uma camada. Então, ou seja, vocês perceberam que esses 4 sinais, eles de alguma forma são explicados cientificamente. E aí, aconteceu isso na sua terça parte para que não brilhasse tanto o dia como também a noite. 13, olha lá agora que legal, ó. Então vi e ouvi o quê? O quê? Águia, que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Hã? Um anjo? Pois é, eu falo uma águia. E aí o que acontece? Quando a Bíblia fala ai, não é você pisou no espinho, não. É que o trem vai ser feio. Agora, gente, 4, o que significa 4? Totalidade. 4 cantos da terra, 4 evangelhos, os 4 seres viventes, falam de totalidades. 3 falam de quê? Trindade.
Tanto é que 4 mais 3 é o número da perfeição. Ok? Lembra que a gente já falou sobre a questão dos números da Bíblia? Agora, nos selos, lembra que tem 4 mais 3? São 7 selos. Os 4 primeiros selos são os 4 cavaleiros do Apocalipse. No 5º selo, muda-se o cenário. Você tem o primeiro selo, o primeiro cavalo, o segundo cavaleiro, o terceiro cavaleiro, o quarto cavaleiro. No 5º selo muda o cenário. Aqui de novo nós temos 4 trombetas tocando. A hora que vai, a 5ª trombeta vai tocar, muda o cenário. Uma aparece e fala assim, ó, já foi 4, agora espera que agora o trem vai ficar aqui. Os 4 já tocaram, mas agora os últimos 3 é ai. E João está lá esperando, João está lá atento a essa situação, e João vai ficar de olho. E aí o que vai acontecer? Vamos lá. Beleza. Então vi e ouvi uma águia que voa pelo meio do céu e dizia em grande voz, ai, ai, dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta e dos 3 anjos que ainda tem que tocar. Se o trem já estava feio, imagina a expectativa de João. Falou, nossa, o trem agora vai ficar bem demais. Se o trem já acabou com uma terça parte tudo lá, o que falta ainda? Meu Deus do céu. Imagina você estar no meio do filme, você vai ficar todo para ver o final, né? Ainda mais João sabendo que ele estava na graça, né? Está tranquilo, né? Do lado do vencedor, né? Igual, por exemplo, uma mulher outro dia no lugar que eu trabalho, né? Ela estava falando para uma falei para uma pessoa lá de Apocalipse, né? Aí ela falou assim, eu morro de medo de Apocalipse. Eu não gosto dessa questão de Apocalipse. Eu falei, mas por que Apocalipse? A única coisa que você tem que saber a respeito de Apocalipse é de que lado que você está. Porque realmente, se você está do lado dos vencedores, pode ficar de boa, mas se você está do lado dos vencidos, aí a coisa realmente é tenebrosa. Ok? Então, vamos ficar espertos. Ok? Vamos lá. 9. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Ó, a estrela estava onde? Não era uma estrela caindo, a estrela já estava na terra. Ligou ele? Então, essa estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Uma estrela caída. Vamos especular aqui. Quem que poderia ser essa estrela? Hã? Poderia ser Lúcifer? Está entendendo você? Dá para entender aqui, ó. E ele não tem domínio sobre as trevas? Não tem domínio sobre os demônios de uma certa forma? Não há uma ordem, uma hierarquia no reino das trevas? Não tem uma hierarquia? Vocês acham que os demônios estão tudo soltos por aí fazendo o que quer? Quando Daniel orou, veio quem? Veio Gabriel. Mas ele falou, olha, Daniel, desde o dia que você se aplicou a orar, Deus me enviou, mas o príncipe da Pérsia me resistiu, até que Miguel veio em meu auxílio. E agora eu cheguei aqui. Ou seja, o anjo Gabriel levou 21 dias para chegar até onde Daniel estava. Por quê? Porque tinha um demônio lá, um principado da Pérsia, impedindo o Gabriel de chegar. Até que Miguel chegou e, vamos parar aí com essa bagunça aí, solta ele, deixa ele lá. Pode ir, vai lá, você fica ali. E botou ordem na bagunça. O reino espiritual é um reino organizado. Jesus mesmo falou, olha, se Satanás expulsa Satanás, todo reino dividido não subsistirá. Então o reino das trevas não está dividido, ele está unido num propósito. Assim como o reino de Deus está unido num propósito. Ok? O senhor sabe qual que é essa palavra abismo? Tá? O senhor sabe qual que é a palavra abismo? Não? Essa palavra o quê? Isso é abismo? Abismo? Não. Acho que é aquele Marta, Gardena lá, que é um outro negócio. Naquela dos mortos lá, eu tenho essa palavra lá. Eu não lembro. Hades. Hã? Não, era outra. É aquela que ficava embaixo. Era outra palavra. Chão? Não, vamos tentar ganhar agora. Vamos lá.
Aí o que aconteceu? Ó, essa estrela, ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço com o sol e o ar. O trem já estava, lá na quarta trombeta, o trem já estava escuro, né? Agora o trem ficou mais preto ainda. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra e foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. E tão somente ao quê? Esses gafanhotos iam causar danos ao quê? Aos homens o quê? Que não tem o quê? Quem são esses homens que têm o selo? Que não tem o selo. Não, quem são os homens que têm o selo? Esse selo aqui, ó. Selo de Deus sobre a fronte. Nós já estudamos. Exatamente. Os 144 mil foram selados. Os 144 mil já foram selados. Agora, gente, a igreja está aqui na terra? Não. Por quê? Você só tem dois tipos de povo aqui. Você tem os 144 mil selados e você tem os homens. Esses gafanhotos foram atormentar quem? Os homens que não têm o quê? A igreja não está aqui. Ok? Por isso que nós cremos que a igreja vai antes das tribulações. Lembra que nós já estudamos os pré-tribulacionistas, os mesotribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Tem pessoas que entendem que a igreja vai antes da grande tribulação, outros entendem que a igreja vai no meio da grande tribulação e outros que a igreja vai depois da grande tribulação. São doutrinas bíblicas, não é para tomar partido, deixa aí. Quem quiser ir antes vai, quem quiser ir vai, depois pode ficar aí, vai. Eu quero ir antes. Mas não somos nós que definimos. O importante é que se a igreja for antes, que você vá. Se ela for no meio, que você vá. Se ela for depois, que você persevere e vá também. O problema não é que hora que ela vai, o problema é se você vai ou não. Ok? Beleza? Então, tão somente aos que não têm o selo de Deus. Foi-lhes também dado não que os matassem. Não era para matar a turma não, é para deixar vida, né? Então é para azucrinar mesmo. Mas que não os matasse, sim que os atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento do escorpião quando fere alguém. Alguém já foi picado pelo escorpião aí? Não? Não sei como é que é essa dor, não. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça, vai imaginando aí o cavalo, na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão, tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão na cauda. Tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses, e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda o quê? Os 2 ais. João está lá pensando. Eu fico imaginando João vendo essas coisas, falando misericórdia. O primeiro ai passou e o trem já foi feito. Vamos ver agora o que vai vir no segundo ai? Quem quer saber quem vem no segundo ai? Vamos lá, ó. Vamos lá, gente. Aí o sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar. 4 é o quê? O que é? Totalidade. Completude. Ok? Então, ó. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates.
Lembra desses 4 anjos que nós falamos lá em Apocalipse 7? Pois é, eles aparecendo aqui. Ó. Por que é que a turma foi selada? Por causa desses 4 anjos. Lembra que ele falou, ó, sela aí, segura os 4 anjos lá, até a gente selar a turma aqui. Aí selou os 144 mil. E agora ele solta esses 4 anjos aí. Os demônios lá que já saíram lá na figura de gafanhoto e de cavalo já estavam atormentando a turma. Agora vem mais essa turminha aí. E olha o que acontece quando saem os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. 4 anjos de forma específica por uma determinada função. Esses 4 anjos aqui, pode-se entender quase que 4 demônios aqui. E eles estão amarrados. Ou seja, hoje eles estão em atuação? Não, eles só vão entrar em atuação desse determinado dia, mês e ano. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Isso dá o quê? 20.000 vezes 10.000? Dá 200 milhões ou 2 bilhões aí. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Gente, imagina o cavalo soltando fumaça, fogo, enxofre, terça parte da humanidade. Nós temos 7 bilhões aí, certo? É mais de 2 bilhões de pessoas. Isso porque uma terça parte já morreu. Depois eu quero fazer um estudo para ver quantas terça partes morreu. Não é um monte de gente. Vai morrendo. Vai sobrar só o resto. E aí, por exemplo, cadê? Onde é que eu estou? Perdido. Ó, 18, né? Não, 19. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não o quê? Não se arrependem. Olha, os caras estão diante de um juízo de Deus, estão diante, sabendo, porque isso aqui agora já está claro que é Deus. O Espírito Santo não estava mais ali, né? Exatamente, não há mais uma atuação de graça sobre esses homens. Não é intervenção. Exatamente. Mas por que a igreja já foi arrebatada? Por que a manifestação do anticristo vai se dar somente quando for tirado aquele que o detém? Quem é que detém a manifestação plena do anticristo hoje sobre a terra? A igreja. Ou, vamos dizer, mais na soberania, o Espírito Santo, que atua na igreja. Atua através da igreja. Vamos aprovar a lei contra do homossexualismo. Quem é que se levanta? Quem é que tem se levantado contra essa situação? Não é a igreja? É o Espírito Santo resistindo às forças de Satanás? Estão resistindo. Ok? Então, cadê o dedo? Nem se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus frutos. Não arrependeu de nada. A turma queria porque queria, era bagunça. E nessa parte aqui estão blasfemando de Deus e achando muito que Deus interferiu na parada. 10. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem. Gente, imagina lá. O trem já está. João está lá, sentado na primeira fila lá do Apocalipse, assistindo no telão 3D, 4D, 5D lá, porque está envolvido com aquela situação. E de repente agora vem mais um anjo. Forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Gente, eu acho legal isso aqui. Essa aqui é a autoridade. O negócio aqui agora parou.
colocou o pé, esse anjo aqui deve ter uns 100 metros de altura, no mínimo. Imagina, botar o pé no mar e na terra. Não é igual a gente que põe o pé lá, mas a onda fica dentro. Tem que ser bem grandão para ele botar realmente o pé no mar e o outro na terra e o mar ficar ali no meio ali. Então, ou seja, é grande esse anjo. É grande, é grande. Fala o quê? De soberania, de autoridade, fala de presença, fala de uma presença forte. E bradou em grande voz como ruge o leão. Pauleira. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Quando o anjo falou, ei! Aí o trovão, 7 trovões. Logo que falaram 7 trovões, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Você sabe o que os 7 trovões falaram? Eu também não. Já morreu. E João contou. Então, ninguém vai saber nunca, só lá no céu para ele saber o que os 7 trovões. Sorte dele. Só lá no céu para ele saber. Mas o que? Ficou uma coisa intercalada, porque nós temos 7 selos e aconteceu. 7 trombetas e aconteceu. E agora tem 7 vozes do trovão. Que a gente não sabe o que aconteceu. E depois vai vir as 7 taças da ilha de Deus, que a gente vai saber o que vai acontecer. Mas esses 7 vozes foi silenciado. Então, você quer saber o que os 7 anjos, o que os 7 trovões falaram? Quem quer saber o que os 7 anjos? Você não quer saber, não? Eu quero. Eu vou lá pro céu para ficar. Eu vou perguntar. Eu quero lá. Aí eles, os trovões, eu quero os trovões, eu quero os trovões lá. Gente, isso é real. Nós vamos pro céu. Eu vou pro céu. Eu vou pro céu. Eu vou pro céu. Você vai pro céu? Você vai pro céu. O seu nome está escrito no livro da Bíblia. Gente, nós não estamos aqui para passar de ano, não. Nós estamos aqui para ir para o céu. E só chega no céu quem tiver com o nome escrito no livro da vida. Se você não tiver matriculado lá no céu, não adianta nem não. Sério? Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto nele existe. E o que ele falou? Não haverá o quê? Jurou, eu juro. Não haverá mais demora. Acabou. Agora é a hora. Até agora, etapas, mas agora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Na 7ª trombeta. A voz que eu ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo, a voz que eu ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Eu fico imaginando o João lá, né? Entendeu? O João lá, né? Dá o livrinho aí. Olha, mandou eu pegar o livrinho aqui, viu? Dá o livrinho aí. E aí, Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel, quando porém comi, o meu estômago ficou amargo. Ezequiel também teve a mesma experiência de receber um livro, comer, na boca era doce, mas no ventre era amargo. Gente, eu tenho por mim que isso é a nossa vida. Muitas vezes nós recebemos a palavra de Deus
E a gente recebe ela alegria. Recebe ela, legal essa palavra e tal, tudo. Mas quando a gente vai viver a palavra, a coisa é difícil. Não é verdade? Às vezes você sai do culto, você sai animado, nossa, que palavra bênção, agora eu vou ser santo todo dia. E a hora que você entra na sua sala de aula, a coisa já aperta. Aquilo se torna algo que te consome por dentro. Algo que te torna difícil a vida no meio do povo. Não é verdade que muitas vezes isso acontece? A gente está aqui, está beleza, porque todo mundo aqui tem a mesma forma de pensar, nós estamos aqui de acordo com a palavra de Deus, mas a hora que a gente sai lá fora, a coisa é forte. Você é consumido com a necessidade de pregar o Evangelho. O pastor Lázaro fez um desafio ali para você chegar no intervalo da aula e ler João 3,16. Rapaz, tem gente que pediu conselho para mim aqui, o que eu faço? Eu fiz o voto lá e agora eu estou ignorado e tal. Eu falei, eu não sei não, você que fez o voto, vai lá agora e eu voto com ele. Eu vou dar palpite no voto que você fez com ele. Então, ou seja, é uma coisa complicada. Na hora lá do Oratins beleza e tal. Né? Recebe com alegria, nossa, sou crente mesmo, vou lá, eu vou chegar, e na hora que chegou lá na sala, você olhou aquela turma aí, e o que eu vou fazer com essa turma aqui? Gente, na boca é doce como mel, mas na prática, a coisa pesa. Amém? Gente, eu vou dar uma dica, eu já dei muita essa dica aqui. E é interessante até com essa prática aí. Olha aqui para mim, isso é sério. Na igreja, vocês vão ouvir muito a respeito de voto. Gente, presta atenção aqui. Coisa séria. Vocês vão ouvir falar muito de voto. Desafios, compromissos, coisas relacionadas à obra com Deus. Já aconteceu aí, quantas pessoas podem uma oferta de R$100 para missão todos os meses? Todo mundo já ouviu isso aí, né? Teve alguns aí, quem se lembra, tem a oferta de R$100 da missão. Eu fiz essa oferta, todo mês eu dou minha oferta de R$100 para missão. Eu fiz esse propósito. Certo? Agora, ninguém é obrigado a fazer esse propósito. Ok? Então, não faça voto precipitado. Certo? Deus vai ficar contente comigo se eu fizer voto? Não vai ficar não. Não tem essa situação. O que Deus agrada é que você haja com misericórdia. Você prega a palavra, que você obedeça os mandamentos. Ok? Mas, se você quer, vamos dizer, crescer na graça, crescer em Deus, amadurecer e tudo mais, na vida cristã nós assumimos alguns compromissos. Por exemplo, R$100 da missão. É um compromisso que eu assumi. Então eu honro ele. Eu não negocio ele. De vez em quando na minha cabeça eu vou negociar, porque eu também estou regulado, estou fazendo missão e tal, estou gastando meu dinheiro, não sei mais o quê. E tal, dá até para ele pensar umas negociações. Mas não, eu fiz o voto e eu cumpro ele. Então não faça voto que você não vai cumprir. Beleza? Certo? Lembra disso o resto da sua vida. Lembra disso o resto da sua vida. Na igreja, nós somos movidos por um sentimento muitas vezes. E às vezes não é o Espírito Santo. Às vezes é o desejo de aparecer. Quantas pessoas vão jejuar aqui? Levanta. Aí a turma começa a levantar cedo. Aí você fica constrangido, porque só você lá sentado, você que é líder, você que é o bambambam da igreja, você não vai fazer não vai acompanhar a turma? Quem aqui dá R$1.000 de oferta? Levanta aí. Aí os caras levantam, e aí fica os Ananias e Safira tudo de olho lá, palma e tal. Aí o Ananias e Safira levanta e fica de pé, e depois, em vez de dar 1.000, dá só 500. Aí morre. Vocês estão entendendo? Então guarda isso, gente, guarda isso. Eu estou falando para não fazer voto? Não, não estou falando isso não. Estou falando para não fazer voto precipitado. Pensa se você quer construir uma casa, faz as contas antes. Jesus fala,
Quer construir uma casa? Então faz as contas antes para ver se você tem dinheiro para acabar de construir aquela casa. Beleza? Legal isso aí? Qual que é o objetivo de um voto? Compromisso. O principal objetivo é compromisso. Assim, por causa que eu penso que nada que a gente faz, assim, agrada ou desaponta a Deus, sabe? Eu acho que, assim... Não, tem coisa que você faz que desagrada. Não, assim, Deus sabe que a gente é pecador. Sabe? Todo dia a gente pega, mas então, se daqui a gente faz, vai agradar ele. Ó, parabéns, você hoje foi Não. pecador. Existe uma... Você esqueceu dos galardão? Não, mas lá no céu, pô. Tá, tá pois é, diferente. mas o galardão ele vai ser diferenciado em função do quê? O que é que vai fazer a diferença do galardão? E no inferno, tem diferença de sofrimento? Acho que não. Eu acho que tem. Divina também. Não, mas tem alguns textos na Bíblia que falam aquele que fez poucos açoites, outros muitos açoites. Tem alguns textos lá que dá uma certa intensidade. Mas assim, uma Porque, parte tipo, mais por simples exemplo, da outra. como Judas, por exemplo, né? Jesus falou, melhor que fora não ter nascido. Ai daquele por quem o filho é traído. Ou seja, Judas está num dos patamares dos mais terríveis ali, que vai sofrer eternamente. Então dá para entender alguns textos, eu estou criando doutrina aqui falando, tem inferno para quem pegou um pouquinho, tem inferno para quem pegou muito, tal, não estou falando isso não. Mas a Bíblia dá a ideia de que alguns sofrerão mais do que os outros. Purgatório seria isso. Não, o purgatório ele visa purgar. O que é purgar? É Limpar, né? limpar. Purificar. É. Até uma É chance condenação de eu eterna. É pra depois. Mas quando Jesus falou a respeito de Judas, Jesus falou que o caso dele é um caso especial. Então, agora ele está onde? Ele não vai para o lago de arde de fogo e enxofre? E os homens que não foram achados escritos no nome do livro da vida não vai para o mesmo lugar? Mas depois Deus vai pegar o inferno e jogar tudo lá. No lago de arde com fogo e enxofre. Judas vai para lá. Por que ele vai sofrer mais do que os outros? Não. Vai entender? Então tá, gente, vamos lá. Vamos entrar em mistérios. Mas também o galardão ele fala de obras. Entendeu? Agora, na vida com Deus, por exemplo, existe a lei da semeadura. Não tem a lei da semeadura? Aquilo que você semeia, você colhe. Se você colhe a guerra, você vai. Se você semeia a guerra, você vai colher a guerra. Então, ou seja, é igual uma frase que tem aí, que a gente já ouviu, né? A semente você escolhe, mas a colheita é obrigatória. A semente que você vai plantar, você escolhe, mas a colheita é obrigatória. Plantou, você nem adubar, tem. Onde é que eu estou aqui? Do livrinho, né? Vamos lá, o 11. Lá o 11. O 11, o 10, 11. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Capítulo 11, vamos embora. Ó, vamos chegar lá nas duas testemunhas, ó. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Gente, quando fala de medir, fala de juízo, fala de julgamento, fala de avaliação. Você está medindo para ver se o trem está bom. Está medindo para ver se serve. Está medindo para ver se cabe no caixão. E aí esse caniço, isso aí é como se fosse deu uma trena para João. Pega essa trena aí, ó, e vai medir o altar para ver se o trem está bom ou não. Vamos ver se as medidas estão certas. Como que está a sua vida? Sua vida está nas medidas certas com Deus? A sua vida de oração está na medida certa? A sua leitura na palavra está na medida certa? Não é verdade? Se a gente for medir, tá bom ou tá ruim? Mede aí um pouquinho a sua vida de oração, a sua vida de leitura da palavra. Tá bom ou tá ruim? Tá ok? Tá bom ou tá ruim? Tem vergonha não, vamos falar, no Apocalipse ainda não chegou não. Tá bom ou tá ruim? Tá ruim. A minha também tá ruim, todo povo, que a gente está sempre devedor. Dá para melhorar? Então, vamos melhorar.
Vamos melhorar, ok? Agora, mas deixa o 11:2, mas deixa de parte o ato exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa, pisarão a cidade santa. E aqui a gente começa a ver o que? 3 anos e meio. 42 meses é 3 anos e meio. Lembra que eu falei da grande tribulação, 7 anos? 3 anos e meio, 3 anos e meio? Lembra que eu falei que Apocalipse é um livro que as etapas estão sobrepostas? Não é uma sequência, mas há camadas. É como se eu estivesse contando a história. Olha, 9 horas a aula vai terminar e nós vamos descer lá para baixo, ok? Mas enquanto nós estamos aqui, nós vamos fazer isso daqui. Mas quando vocês chegaram, eu estava orando pela vida de vocês. Mas antes, eu estava vindo lá de casa. Apocalipse é um livro mais ou menos assim. Entenderam? Não está cronologicamente. Começou assim, ó. Eu vim lá de casa, cheguei aqui, orei pela vida de vocês, aí vocês estão chegando, e nós estudamos e vamos embora. Simplesmente Apocalipse está escrito assim, olha, quando chegar 9 horas nós vamos embora. Nós vamos ser arrebatados. Mas aquele que se converter, o nome dele vai ser escrito no livro da Bíblia. Para aí um pouco que nós vamos selar os... Vocês entenderam? Então a coisa está entreposta. Vamos lá. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. 2 testemunhas. Quem são as 2 testemunhas? Nós já ensaiamos aqui. Não é Enoque. Vamos lá, vou melhorar a pergunta. Quem nós poderíamos supor que são essas 2 testemunhas? Enoque quem? Por quê? Morreram. Eu também suspeito que é Enoque e Elias. Enoque antes da lei e Elias depois da lei. Não faz sentido? Enoque, nós podemos até dizer que foi uma graça de Deus. Não foi? Estava debaixo de um ambiente onde Deus pegou. Rapaz, nós estamos. Vem para mim aqui, ó. Enoque era um pecador? Sim. E ele foi arrebatado para o céu. E de repente Enoque sumiu da face da terra. E a Bíblia fala: andou Enoque com Deus, e já não era porque Deus para si tomou. Pronto, simplesmente. Andou Enoque com Deus, e de repente já não era porque Deus para si tomou. Fácil, né? Ficou registrado que Enoque andou com Deus. Então pode ser Elias e Enoque, essas 2 testemunhas? Pode ser. Pode ser um representante do povo de Israel e um representante da igreja? Está explicado aqui quem são elas? Sim ou não? Só fala que são o quê? 2 o quê? 2 o quê? Testemunha. Testemunha faz o quê? Testemunha. Sobre o quê? Sobre o que ela viu. Viu? Sobre o que viu. Certo? Então a testemunha está defendendo, nesse caso aqui, uma verdade. 2, lembra do número 2? O que é o 2? Unidade. 2, par perfeito. Lembra que na lei você não podia aceitar a acusação sem a presença de 2 testemunhas? Pela boca de 2 testemunhas se vai confirmar as coisas. Não pode aparecer uma testemunha só. Ah, foi ele que matou. Tem que aparecer 2 testemunhas. Ah, foi ele que matou. Aí chega o Lucas, realmente foi ele que matou. Aí pronto, ele matou mesmo. Vamos falar que não. Por isso que o Lula foi preso. Apareceu mais de uma testemunha. Vai lá. Gente, vamos lá. São essas as 2 oliveiras. Agora, ó. São essas 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Gente, se falasse assim, são a oliveira. Ó, vamos lá. Quantas testemunhas tem?
Duas. Aí são essas as duas oliveiras. Oliveira fala do quê? Videira fala do quê? Quando vocês verem, videira, está falando de igreja. Videira, uva, sangue, igreja, videira. Oliveira é Israel. Agora, as duas testemunhas, elas são as duas oliveiras e os dois candeeiros. Candeeiro é o quê? Lá em Apocalipse, no comecinho lá, o que nós lemos? Os candeeiros, 7 candeeiros são o quê? As 7 o quê? Igrejas. Então, ou seja, essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candeeiros. Cada testemunha, então, ela representa tanto Israel quanto a igreja. Não é legal? Elas são as duas oliveiras. As duas testemunhas são as duas oliveiras. E as duas testemunhas são os dois candeeiros. Então as duas testemunhas são tanto a oliveira quanto o candeeiro. Cada testemunha é tanto a oliveira quanto o candeeiro. Eles estão ali representando o quê? Todo o plano divino de Deus para Israel e para a igreja. É legal? É isso mesmo? É a teoria do Zé. Estou falando. Mas não dá para entender isso? Se oliveira é Israel, videira e candeeiro é a igreja, as duas testemunhas estão representando todos esses dois aspectos de Deus. E o que eles estão fazendo ali? Testemunhando todo o plano de Deus através dos séculos. E eles estão ali por 3 anos e meio testemunhando. Se nós temos no começo dos 3 anos e meio a ascensão do anticristo, eles estão ali resistindo ao anticristo. E a manifestação do anticristo se volta contra tudo aquilo que se chama Deus. E o que essas duas testemunhas estão fazendo ali? A igreja já foi tirada. Elas estão ali com uma presença divina ali para atormentar o anticristo. Nem quando a igreja é tirada, o anticristo tem sossego. Porque elas vão estar ali, da mesma forma como Elias fez com Acabe. Acabe chega assim, já chegou eu atormentador. Eu não, você que é o atormentador. Tudo está acontecendo por sua causa, da sua esposa Jezabel. Vamos lá. São essas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora o 5. Se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. É forte? Olha só. Essas duas testemunhas ali, palavra que elas proferem mata. E a turma ainda provocava dano. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelo, tantas vezes quantas quiserem. Olha que autoridade essas duas testemunhas têm, bem no ambiente do anticristo. Versículo 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo, que ainda nós vamos ver agora lá em Apocalipse 13, 12, vai surgir essa besta. A besta que surge do abismo, quando tiverem então concluído o testemunho que deve dar, no versículo 7, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Se Elias e Enoque, eles vão morrer fisicamente. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Que cidade é essa? Aonde que elas estão profetizando?
E aonde que elas serão mortas? Aonde? Jerusalém. Jerusalém. A grande cidade. Agora, gente, olha que forte. Jerusalém, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Não é forte esse voto? Entende? Crente que é ímpio, safado e sem vergonha. Os judeus, o povo de Israel, Jerusalém, que mata os profetas. Jesus falou: quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas e não quisestes. Jesus estava chorando, porque ele estava indo para Jerusalém. Jesus chorando falou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que te foram enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha junta os seus pintinhos sobre as asas. Quem já viu a galinha juntar os pintinhos sobre as asas? Quem já viu aí? Quem já viu? Quem nunca viu? Depois vocês olham lá a galinha com os pintinhos, como é que elas fazem? Elas pegam os pintinhos, tem lá aqueles 15 pintinhos lá, ela pega, tá ajeitada assim, os pintinhos dentro tudo debaixo da asa, ela come, de repente bota a cabecinha do lado de fora, só olhando lá para fora, lá para debaixo, lá, então, porque eles estão protegidos. E é assim que a galinha protege os pintinhos. Então, e o seu cadáver ficar estirado na praça da grande cidade, que atualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Quem foi crucificado? Jesus. Jesus foi crucificado aonde? Jerusalém. Então aqui é Jerusalém. Certo? Tem dúvida? Não. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Forte, né? A turma lá, tudo comemorando a morte deles. Agora acabamos com a igreja. Agora nós aprovamos tudo quanto é lei aqui de promiscuidade. Agora pode até pedofilia. Bagunçou geral. Agora é carnaval o tempo inteiro. Não é mais só 4 dias, é o ano inteiro. 365 dias de carnalidade. Agora ninguém mais é de ninguém. Mulher de um é mulher do outro, homem de um é do outro, bagunça toda. E aí, mas muda tudo, né? Mas, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que o viram sobreveio grande medo. Estava comemorando e de repente as 2 testemunhas ressuscitam. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu dizendo: sobe para aqui, vem cá, acabou agora, chega mais, chega em nós aqui. Corda. Subi para aqui, e subiram ao céu de uma nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Gente, imagina tu uma vez as 2 testemunhas subindo vivinha para o céu e eles ficando. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai, mas que já está acabando, mas é só o 2º ai até agora. Eis que vem sem demora, veio o 3º ai. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, o quê? O
Atua o quê? Ira. Chegou a ira. E o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruires os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista o quê? A arca da aliança no seu santuário. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes saraivadas. Amém? Vamos parar por aqui? Quem gosta de ver trovão? Quando cai aqueles trovões? É bonito, né? Agora você está vendo aqui que Apocalipse, até o trovão fala. É trovão para tudo quanto é lado. E não é esses raiozinhos que o parque aí não. É uns raios fortes que desce do céu e enche toda a terra e vai do Brasil até para o Japão ali. É forte. Apocalipse é um livro de vitória para quem está do lado dos vencedores. Se você tem dúvida de que lado você está, não perca a oportunidade hoje, aceita Jesus, entrega a sua vida totalmente para Jesus, pede para Jesus escrever seu nome no livro da vida, porque senão você vai ficar. Se a sua vida não está glorificando a Deus, peça ajuda. Gente, acabou. Já acabou. Se a sua vida não está glorificando a Deus, peça ajuda, porque a coisa é. Não perca a oportunidade. Não existe reencarnação, não existe purgatório, isso é tudo conversa de Satanás. A Bíblia fala doutrinas de homem e doutrinas de demônios. Ok? Não pague para ver. Não pague para ver, porque a coisa é feita. Certo? Quem ficar vai sofrer o dano da segunda morte. Quem estiver com o nome do livro da vida não vai ver a morte, mas vai passar dessa vida para a vida eterna. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, pelo teu grande amor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Senhor, que essa palavra venha em primeiro lugar como uma advertência para nos chamar a atenção, meu Deus, para andarmos nos teus caminhos, Pai. Sabemos que a porta é estreita, mas que o caminho também é estreito. A vida contigo não é uma vida só de prazeres, mas é uma vida também que exige renúncia, exige cruz, exige, meu Deus, que a gente haja em favor do teu reino. Pai. Por isso eu peço a bênção do Senhor sobre cada família aqui representada, para que o Senhor interfira com milagres de forma sobrenatural, Pai. Enche-nos da paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a Deus. Quem nós falamos ali, eu anotei, depois eu nosso. Pois é. Espera aí, deixa eu só. E aí, bro?